Espelhar você contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo. Eu queria ler um verso, um único verso. Hoje vai ser um panorama. Não vou expor nenhuma porção ainda, para os irmãos entender mais ou menos por onde é que eu vou caminhar dentro do livro da profecia de Ezequiel, não, Zacarias, irmãos. Fiquei marcado aqui com Ezequiel e confundi, ó. Se fosse Ezequiel, ia ser muitos sermões mesmo, viu, irmãos? Mas um dia a gente chega lá. Minha vontade é pregar a Bíblia toda, Deus me der vida. Já preguei bastante, mas queria pregar ela toda. Capítulo 1, verso 3, tá? De Zacarias. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Beleza, vamos ler aí, verso 3 do capítulo 1 de Zacarias. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, graças te dou por nos trazer aqui mais uma vez, nesse dia tão memorável, onde vamos nos lembrar mais uma vez da tua cruz, da tua morte, e assim da tua ressurreição, e assim lembrar, Deus, do nosso grande livramento, o livramento maior. Fomos tirados de sobre nós a ira de Deus pela tua morte na cruz. Te peço agora, Deus, no início das exposições, nesse panorama e as outras que virão, no profeta Zacarias, que a tua igreja seja edificada, que haja temor, de reverência, de respeito, mas acima de tudo, alegria e gratidão por ter a tua palavra dirigida aos nossos corações, para nos trazer edificação, te conhecer mais e entender as nossas responsabilidades enquanto aqui vida tivermos. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, eu começo dizendo o seguinte, é um livro bem distante de nós, né? 500 e poucos anos antes de Cristo, no ano 500 e pouco. De nós aqui dá mais de 2.500 anos, muito distante de nós. Mas eu inicio dizendo para vocês, tem tudo a ver conosco. Porque esse povo aqui, do qual o Senhor, você prestou atenção? No primeiro verso que a gente leu aqui, que introduz aqui a nossa vinda a essa profecia de Zacarias, que ele fala, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, está falando para o seu povo, está chamando o seu povo para se arrepender. Então, arrependimento, meus irmãos, é desde a queda. Nós somos chamados a arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. O povo de Deus se arrepender para amadurecer, para deixar de ser menino. E a oportunidade é aberta também para aqueles que não se reconhecem como os filhos de Deus, para se arrepender para a salvação. Outra coisa que nós temos em comum, além disso que eu acabei de falar, que é o elo mais importante, esse povo aqui, eles não foram colocados num vácuo, não, meu irmão. Eles estão no tempo. Eles existiram. E eles existiram dentro de uma sociedade que era feita de religião, de política, de economia, tudo isso, da qual nós também estamos inseridos. Então, partindo disso, meus irmãos, eu preciso fazer uma introdução, e essa introdução ela vai ser um pouco maior do que a de costume, porque eu preciso colocar os irmãos dentro do contexto aqui, certo? Então, aqui, de forma bem didática, eu vou tentar ser o mais breve possível. A profecia de Zacarias, meus irmãos, ocupa lugar de destaque para nós. Por quê? Porque nós vamos ver que ela tem uma forte ênfase messiânica.
ela apresenta Cristo aqui, a obra de Cristo. Ele vai falar da primeira vinda de Cristo e depois da segunda vinda de Cristo, a que nós aguardamos. Esse profeta aqui vai relatar ela, antes mesmo de Jesus vir, né? Porque ele está 500 anos antes de Jesus vir. No versículo 9, por exemplo, do capítulo 9, vai dizer: alegrai-vos muito, ó filhas de Sião, eis que aí vem o teu rei. Mas quando chegarmos nesse texto aqui, nós vamos expor isso aqui. Embora tenham só 14 capítulos, Zacarias é citado, meus irmãos, é citado 40 vezes no Novo Testamento, sendo o profeta mais cristocêntrico entre os profetas menores. Essa frequência de citações se dá por um motivo, pela certeza com que o livro antecipa a obra de Cristo, frequentemente aplicada. E olha que o profeta está distante, repito, de Cristo. Se fosse dividir esse capítulo em uma estrutura, para a gente entender melhor, então seria assim, ó. Depois você chega em casa e diz se não é, se você não vai perceber isso. São 14 capítulos, mas não é um livro gigantesco, não. Não é como Isaías, não é como Ezequiel. Certo? 14 capítulos, dá para ler numa sentada. Eu tenho certeza, numa leitura normal, sem colocar velocidade, porque hoje a turma está acostumada a colocar 2 vezes, 3 vezes, até 5 vezes para ouvir uma mensagem. Eu fico doidinho. Eu gosto de escutar no original. Ali. Então, se você for para o trabalho, for para a faculdade, qualquer canto, você dá para você ler os 14 capítulos aqui. Aí você vai ver, primeiro, do verso 1 ao 6, um chamado ao arrependimento, que será o nosso primeiro sermão domingo que vem, do verso 1 ao 6, chamado ao arrependimento. Depois, do verso 7 do capítulo 1 até o verso 15 do capítulo 6, vão aparecer aí 8 visões, que são dadas, simbólicas, né? São dadas a Josué. Zacarias vai profetizar isso. Depois, 4 mensagens proféticas sobre restauração e fidelidade. 7 até o 8, 23. Aí vem, no capítulo 9, o primeiro oráculo apocalíptico, vai ter um linguajar muito parecido com Daniel e Apocalipse. O segundo oráculo apocalíptico, que vai do capítulo 12 até o 14. O contexto de Zacarias, os irmãos entenderem. O livro de Zacarias foi escrito em um período de transição crítica na história do povo de Deus. O nome dele significa, olha que interessante, o Senhor se lembra. Por mais rebelde que o povo fosse com Deus, por mais distante que o povo estivesse de Deus, por mais esquecido na memória do povo, Deus nunca esquecia o seu povo por causa da promessa que ele fez. Como eu disse, Zacarias profetizou entre 520 e 518 a.C. Ele foi contemporâneo de Ageu, certo? Ambos foram levantados por Deus para encorajar o povo na reconstrução do templo. Está lá em Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2. Agora, se eu fosse deixar, como eu posso dizer, a parte mais apocalíptica, mais organizada, eu colocaria assim: introdução, o chamado de Zacarias ao arrependimento, chamado de Deus, né? Depois a sessão simbólica, as 8, 9 visões. A sessão didática, ensino sobre jejum, obediência, restauração. E depois a sessão profética. E essa sessão profética, meus irmãos, é interessante, que perceba, Zacarias, ele é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Depois de Zacarias vem Malaquias, e aí tem aquele período chamado de interbíblico, de 400 anos, até chegar a Mateus. Mas só lembrar os irmãos, Mateus, quando chega, tudo que Mateus registra ali ainda é Antigo Testamento, certo? Só vai ser Novo Testamento, nova aliança, quando Jesus morre, ressuscita, sobe ao céu e manda o seu Espírito, certo? Mas há esse lapso de história, né? De Zacarias, Malaquias, até Mateus, Jesus morrer. É um lapso aí, muito grande, que alguns dizem que Deus ficou em silêncio.
E aí alguns, quando vão organizar historicamente quem foi o último profeta do Antigo Testamento, aí eles vão dizer, né, que foi João Batista. Aí outros vão dizer que foi o próprio Cristo. Mas que nesse período de 400 anos, o Senhor não falou. Só que nós vamos ver que o Senhor não só falou, como ele agiu profundamente. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente estuda esse pedaço, né, que chama interbíblico. Que aí vem o Império Persa, depois vem o Império Grego, com aquele Alexandre o Grande, aí depois vem uma família de judeus, né, os Macabeus, com o seu líder principal, Matatias, aí depois vem o Império Romano. Aí aquilo que está escrito lá em Gálatas, na plenitude dos tempos. Então, todo esse roteiro aí, dos persas até o Império Romano, foi Deus agindo e Zacarias já preveu essas coisas. Ele já preveu essas coisas. Então, olhe como isso é fantástico, meus irmãos. É maravilhoso. Nós vamos aqui aprender muito. E vamos ver como Deus, e quem tem aqui acompanhado as quartas-feiras aqui, sobre providência, vai ficar muito claro para vocês que têm acompanhado nas quartas-feiras aqui, como Deus, de fato, tem a mão nesse mundo das coisas mais mínimas, das coisas mais complexas. Do mais ordinário para o mais extraordinário. Deus sempre esteve e sempre estará com a sua mão intervindo, não agindo, ou não reagindo, mas agindo. Deus não reage, como eu sempre tenho dito aqui. A princípio, os primeiros destinatários aqui dessa profecia são os judeus, que retornavam do exílio. Lembre, contexto de Ageu, Esdra, está tudo junto. Estão voltando, meio que desanimados, meio, né, absorvido pelas coisas do mundo. Contexto político, como é que estava? Judá estava sob o domínio do Império Persa. Durante o reinado de Dário. A gente viu citar ele lá em Esdras. Contexto econômico e social, a situação era de pobreza. Tanto que o Senhor fez com que, quando eles saíssem lá da Babilônia, fossem dados a eles recursos, né, para eles construírem o templo de novo. Então eles voltaram sofridos. E aí nós estudamos um pouco sobre isso, não foi? Então estava numa situação bem precária. Contexto religioso, espiritualmente o povo estava apático. Mas presta atenção. Eu olho para os nossos dias de hoje, eu olho para a igreja e eu vejo isso, irmãos. Havia culto, jejuns, ritos, mas faltava arrependimento genuíno, obediência e temor do Senhor. A verdadeira devoção. Eu tenho dito aqui repetido, meus irmãos, é uma linha muito tênue. O ativismo da devoção. Vou lembrar os irmãos. Ativismo é fazer por fazer. Devoção é fazer por prazer, independente das circunstâncias. Aqui nós vamos ver de novo. O que mais afasta o povo de Deus é o ativismo. O mundo ensina isso, o mundo prega isso. Nós tivemos aqui a aula anterior na EBD sobre o legalismo. Legalismo é um ativismo exagerado. E as pessoas achar, porque fazem isso, são cristãos. Estão amadurecidas, quando na verdade é algo muito mais. Olha o que é que nós lemos aqui. Nas duras palavras do Senhor para Ezequiel. Ezequias, né? Ezequiel, né? Você vai falar um discurso duro, mas eu vou endurecer a sua testa. Não tenha medo, vai lá e fale. Confronte. Não tenha medo. Aí, ó, o que saltou aos meus olhos, meus ouvidos, foi quando o texto disse assim, olhe, absorva bem, guarde bem essa palavra, para depois você falar para eles.
Aí eu me lembrei dos sermões aqui, não só conhecimento, mas entendimento, descer para o coração. É como se Deus estivesse dizendo para o profeta Ezequiel: olhe, deixe entrar dentro de você, se absorva disso. Que o resultado é você vai se encher de coragem, você não vai temer, você não vai olhar para os resultados. Você vai querer ser fiel àquilo que eu estou dizendo para você fazer. Então é nesse cenário, meus irmãos, Deus levanta Zacarias para anunciar que a restauração começa no coração, progride pela graça e culmina na esperança messiânica e escatológica. E tudo é obra de Deus. Começa no coração. Aí Deus vai lá, restaura. E o Senhor dá graça para sustentar esse restaurado. E essa graça, ela vem de uma forma sempre apontando para o futuro, além do que os olhos humanos conseguem ver. E eu digo, irmãos, aqui para nós temos muito mais responsabilidades, porque essas pessoas que ouviram isso aqui, eles não tinham essa Bíblia aqui, com todas as promessas já estabelecidas, com Jesus já tendo vindo, ressuscitado e ido. Nós vamos comemorar isso hoje aqui, celebrar isso hoje. Eles não. Zacarias vai profetizar para eles um Jesus que ainda vai vir a primeira vez, e vai morrer, vai ressuscitar, vai deixar o seu espírito, para depois vir a segunda vez. Nós já estamos na segunda etapa. Repito, nós temos toda a Escritura aqui para nos dar graça, para nos sustentar e para dizer para nós todos os dias: o mundo tem muita coisa boa, mas é bônus. O prêmio maior está por vir, já está garantido, mas está por vir. E a gente tem que viver aqui olhando para o futuro que Deus já preparou. Foi isso que ele tentou que isso entrasse na cabeça dos seus discípulos em João 14. Não fiquem perturbados. Eu não vim reinar agora. A obra não está completa. Eu inaugurei, eu vou preparar lugar e quando eu voltar, aí sim. É isso, irmãos. Aí hoje, de forma bem didática, a gente vai fazer o nosso panorama. E está aí, irmãos. De forma bem panorâmica, todos os sermões, que eu não sei quantos serão, nos 14 capítulos de Zacarias, eles vão estar dentro dessas principais exortações, principal ensino e principais promessas. Então é isso que nós vamos ver hoje de forma bem resumida. Na profecia de Zacarias nós vamos encontrar exortações principais, quais? Ao arrependimento, à devoção e à confiança. Nós vamos encontrar no livro de Zacarias ensinos como Deus é soberano sobre a história, a restauração é obra da graça divina, o centro da esperança é o Messias. Não são pessoas, não são lugares, não são tempos, não são épocas, é uma pessoa, o Messias, é a nossa esperança. Era para ser a deles, tem que ser a nossa. E por fim, as promessas que estão atreladas a esse Messias. Restauração espiritual, presença de Deus, esperança futura e reino eterno. Então, o primeiro verso que a gente leu aqui traz esse primeiro ensino aí, arrependimento. Principal exortação: voltai-vos para mim. Responsabilidade humana. Diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós. A profecia de Zacarias já começa assim: vocês precisam se arrepender. E eu estou aqui para perdoar vocês. Então, a principal exortação do livro é ao arrependimento verdadeiro. Deus não chama o povo apenas para reconstruir estruturas, mas a restaurar o relacionamento da aliança. Lembre-se, qual era o contexto deles? Eles estão vindo da Babilônia, precisam construir o templo. O Senhor está dando a condição, mas a construção principal que Deus quer que eles tenham convicção de que eles precisam trabalhar nela, e só tem um jeito de trabalhar nela é se arrependendo. É no coração. É no coração. Todos nós, a nossa oração deveria ser como a de Paulo. Paulo, quando orava a Deus, ele sempre se colocava como o pior dos pecadores. Aquele mais carente e necessitado de graça. Por isso a oração dele era uma oração contrita, quebrantada, de arrependimento, reconhecendo que ele era pecador.
Quando a gente perde essa percepção, a gente acha que a gente é bom, nós não somos bons. Nós somos maus. Nós só não fazemos coisas que nós vemos os ímpios fazer, simplesmente, meus irmãos, por causa do Espírito Santo. Ou que está em nós, se nós somos crentes, e não vai nos permitir fazer algo tão grotesco, ou o Espírito Santo que habita no mundo e restringe a maldade. De outra maneira, nós nos autodestruiríamos. Por isso, meus irmãos, a aplicação aqui para esse ensino é: a igreja de hoje corre o mesmo risco do povo pós-exílico. Retomar atividades religiosas sem verdadeira convenção do coração. Ativismo, fazer por fazer. Deus continua chamando o seu povo a um retorno sincero, que envolve o quê? Mudança de mente, atitude e direção de vida. Nem que seja um pouco, tem que mudar. Você tem que fazer perguntas. Tipo, como eu estou hoje? Qual é a diferença da minha vida hoje como um crente a de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás? O que mudou na minha vida? Eu tenho testemunhado frutos de alguém que se arrependeu. Vir à igreja é muito bom, mas ela não pode ser simplesmente para me alegrar momentaneamente ou para que eu me sinta confortável e bem com Deus, que eu estou cumprindo um quesito que a Bíblia me chama a congregar. Mas lembre-se, onde Deus quer trabalhar primeiro é no seu coração. Se você vem para a igreja sempre com o coração arrependido, sempre se achando pecador, mas não é vitimismo, é reconhecendo que é pecador, mas não se deixa ser acusado por Satanás. Mas esse reconhecer que é pecador é vendo a graça de Deus como se você não merecesse. Estão entendendo o que eu quero dizer? Não é você vir, meu Deus, eu não mereço. Aquele vitimismo, aquela coisa piega. Não é isso que eu estou dizendo. Dizer, Senhor, como eu sou pecador, que a tua graça é tão maravilhosa comigo, me salvou, me sustenta, me guarda, mesmo eu sendo tão negligente. É desse jeito que a gente tem que fazer. E ele diz, chegai-vos, a responsabilidade é nossa, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Mas veja, que esse verso aqui não está explícito, mas se você olhar direitinho, ele está amarrado em um contexto, no verso 1, verso 2, que é Deus levantando um profeta. Na verdade, quem está se chegando primeiro, meus irmãos, é Deus. Quando levanta um profeta, o profeta falar para o povo, diz, olhe, se chegue para Deus, que ele se chegará a vós. Na verdade, Deus é tão gracioso que ele já está se chegando no ato de convidar esse miserável pecador. Deus se importar com esse povo. Mas por que Deus se importa com esse povo, meus irmãos? E assim se importa conosco? É porque a gente é importante? Não. É a palavra dele, a promessa dele, que ele fez lá no começo. E mais conhecida ali sobre os ombros de Abraão. Por causa disso, não é por causa de nós, não. Sempre é ele, por ele, para ele. Então, antes, meus irmãos, de buscarmos resultados, usufruir de circunstâncias, devemos reconhecer que precisamos avaliar nosso coração, se está realmente voltado para o Senhor. E aqui, eu não tenho medo de colocar essa comparação, certo? Pense aí, você agora sentado. A sua vida está boa? A sua vida está boa? Está boa? Você está bem financeiramente? Você está com saúde? Você está podendo comer a maior parte das coisas que você gosta de comer? Está tudo bem? A família está boa? Os parentes estão bem? Está tudo bem? Está tudo bem? E se nada tivesse bem? Nada tivesse bem. E aí? Se hoje, Deus, na sua eternidade da eternidade, escolhesse você para Jó, pensa aí, como estaria o seu coração? O seu coração
tinha que estar totalmente arrependido e contrito ao Senhor para suportar. Jó era um homem como eu e você, tinha as mesmas paixões que nós, mas Deus viu integridade nele. E a integridade dele foi demonstrada quando ele disse: eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos é frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Nu eu vim e eu vou voltar nu. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É um coração, meus irmãos, que está totalmente ancorado nesse Deus que se achega e tem a vida, a minha, a sua, nas suas mãos. O segundo aprendizado que a gente vai ter como exortação está no verso 5 do capítulo 7. Olha aí. O que é que vai dizer? E aí vai entrar mais na parte que eu sempre estou falando aqui, de ativismo e devoção. 7, capítulos, verso 5. Olha aí, ó. Pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e plantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês estavam na situação difícil, cativos, que vocês se prostravam diante de mim e faziam o culto possível, vocês faziam por devoção a mim mesmo? Quando jejuastes, foi realmente para mim que jejuaste? Em outras palavras, vocês estavam invocando a mim, porque queria ver a minha vontade sobre a vida de vocês, ou porque vocês queriam, simplesmente, que eu livrasse vocês dessa situação? Que eles já tinham dito, vai ser 70 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. Outros profetas se levantaram e disseram, não, o Senhor está dizendo que vai livrar vocês. Aí o Senhor levantou o profeta, ó, não, 70, nem um mais, nem um menos. A pergunta aqui é essa, se você não entendeu. Você me serve pelo que eu sou? Ou pelo que eu posso fazer por você? Infelizmente, meus irmãos, é esse Deus, é esse Jesus que tem sido apresentado em muitas igrejas por aí. Um Deus que vai fazer a sua vontade, satisfazer a sua vontade. E nada mais é do que inverter. Na verdade, Deus é o servo e você é o todo-poderoso. O povo praticava jejum, rituais, mas sem mudança de vida. Aí Deus exortava justiça verdadeira, misericórdia e compaixão, verso 9 e 10. Nós vamos estudar isso. Qual a aplicação aqui, meus irmãos? Para essa segunda exortação, não viva uma vida de ativismo. Viva uma vida de devoção. Você pode enganar todo mundo. Você só não engana duas pessoas. Deus e você. Agora, se você tiver problemas mentais, aí tá certo. Você não vai nem se perceber, né? Mas se você for uma pessoa sã, você sabe que você está vivendo uma vida de hipocrisia. Isso sempre existiu. João escreveu uma carta, uma epístola sobre isso. Ó. É necessário sair no meio de vós os falsos crentes, os falsos cristãos, os cristãos nominais, são os ativistas. Mateus 15, 8 diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A mesma reclamação que o Senhor fez também com Isaías. Isaías, eu não suporto mais. O pessoal vai me cultuar. Eles não estão cultuando a mim. Não suporto mais, não vou ouvir mais. O que é que ele requeria? Arrependimento. O que é que ele queria? Requeria do povo uma verdadeira devoção. Precisamos, meus irmãos, examinar a nossa devoção. Se ela produz frutos visíveis de justiça, misericórdia e compaixão. Zacarias 7, 9 a 10. Aprofundaremos isso. Deus não se agrada de cultos sem coração obediente. Terceira exortação. Confiança. Confiar na ação soberana de Deus. Capítulo 4, verso 6. Olha o que aqui diz. Você já viu esse texto aqui ser citado, talvez em vários contextos, né?
Olha o que é que o texto diz. E ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, em algumas versões por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui, meus irmãos, é uma exortação para o povo não viver na dependência de recursos humanos, de governo, entendeu? Não caia nessa tolice de achar que o Brasil vai melhorar com governos humanos. Ele pode despiorar um pouco, mas melhorar não vai. O mundo está se depravando. O mundo está naquele caminhar de encher o cálice da ira de Deus. É um melhorar piorando, entendeu? Então não confie em governo, sempre confie no Senhor. Está aqui um texto para nós de novo lembrarmos. O povo ficou exilado 70 anos. E o Senhor disse, ó, viva aí, construam casas, ajudem, fiquem aí. É só depois de 70 anos que eu vou restaurar vocês. Fique aí. Então, enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, a gente tem que viver nesse mundo, mas com essa percepção. A minha prioridade não são as coisas materiais, embora que eu precise delas. Não são os refúgios, né, as férias, embora a gente precise delas. A prioridade sempre será uma vida devotada ao Senhor, seja de forma, como eu posso dizer, formal ou informal. Por isso, não dependa da sua força do braço, como diz o salmista, e muito menos de qualquer força que não seja do Espírito de Deus. Então, o livro exorta o povo a não confiar em recursos humanos. Qual é a aplicação para nós aqui, irmãos? A igreja não avança por estratégias humanas apenas, mas pela dependência do Espírito Santo. Quando confiamos em força, recursos ou métodos, perdemos a centralidade da graça. É uma das coisas que eu ensino também quando eu estou dando aula sobre missões. Eu sempre falo, olha, criar um método é bom, criar um ponto, um momento do ano para um impacto, tudo isso está valendo. Mas não coloque sua confiança nessas coisas, não ache que é isso que vai salvar as pessoas. Não ache que é isso que vai amadurecer as pessoas. Podemos fazer um culto bem organizado, e nós fazemos aqui, não é? Prelúdio, leitura, oração, louvores, pregação. Tudo isso é válido, mas a gente não pode achar que é isso em si, por si só, que vai salvar alguém, que vai confrontar alguém. É sempre o Espírito Santo de Deus. E o exemplo que vem na minha mente aqui, meus irmãos, é de um evento bíblico que nós estudamos, que Jonas, onde o Senhor salvou uma nação inteira. Uma nação inteira o Senhor salvou. E a pior nação do mundo, os ninivitas. E qual foi o método que o Senhor usou? Um indivíduo que não queria ir. Um indivíduo que foi com todo o seu mau gosto, com todos os seus pecados entranhados nele, sem misericórdia, sem compaixão. E mesmo sem nada disso, o Senhor pegou esse indivíduo de uma forma bem extraordinária e ele vai lá e não prega um sermão homilético, como a gente aprende e a gente ensina no seminário. Tem que ter introdução, tem que ter uma proposição, tem que ter um ponto de conexão do ponto 1 para o ponto 2. Não, tudo isso é válido, e eu faço, está aí, ó. Eu organizo, mas eu não posso achar que é isso. Jonas não usou isso. Jonas chegou e disse, o seguinte, se arrepende todo mundo aí, senão vai morrer todo mundo. E sempre quando eu dou essa aula e falo isso, eu digo assim, onde é que tem graça nisso? Onde é que tem misericórdia nisso? Onde é que tem compaixão nisso? Sabe onde é? Naquele que enviou. Naquele que enviou. E como é que a gente sabe disso? Porque o livro mostrou pra gente que todos se arrependeram. E como é que aquele povo se arrependeu? Porque Deus foi lá no coração deles e fez isso. Então, meus irmãos, a nossa parte é orar, mais do que planejar. Depender mais do Espírito do que de qualquer estrutura. E confiar em Deus, que concluirá a sua obra. E é um privilégio, eu e você. Antes, eu até já falei para os irmãos aqui, antes eu ficava dizendo, meu Deus,
estruturo tudo, a igreja não cresce. A igreja do fulano tem menos tempo que eu, já cresceu, mas eu sei como é que ele está crescendo. Eu sei. Ele não está pregando a verdade. Ele está iludindo as pessoas. Aí eu só falta ouvir Deus gritar para mim, dizer, rapaz, tu sabe disso. Por que é que tu insiste? Aí eu costumo dizer, irmãos, crescer igreja é a coisa mais fácil do mundo, é crescer igreja. O difícil é fazer a igreja crescer no indivíduo. Entendeu? Porque você pode ter certeza, se a partir do domingo que vem, a gente pintasse essa igreja de preto, entendeu? E realmente ensaiasse umas músicas aqui bem chamativas, bem melódicas, assim, bem, uma luzinha, meia luz, e prometesse aqui que domingo que vem, aleijado vai andar, entendeu? Cego vai enxergar, quem está pobre vai ficar rico, porque vai sair do céu, vai abrir a janela. Meus irmãos, você pode ter certeza que isso aqui ia encher. Mas o que o Senhor nos chamou a ser foi exatamente como chamou a Zacarias e Ezequias. Ezequiel, melhor dizer. Vai lá, fala, o discurso é duro. E quem estava aqui na quarta-feira viu. Aqueles que desdenham da palavra de Deus, aqueles que ouvem e desconsideram, duas coisas podem acontecer. A primeira é Deus tirar esse privilégio de ouvir. Você não vai ouvir mais. Eu vou jogar você para ouvir um monte de coisa que fala sobre mim, mas não sou eu falando. E a outra ainda é pior, né, que a gente viu. E vamos continuar falando sobre. Lá em Tessalonicenses, que Deus vai aplicar o erro. Deus vai mandar o erro. Vai acontecer prodígios e maravilhas, mas de mentira. E você vai crer. E o texto diz lá, você vai crer para não ser salvo, para ser condenado. Então, meus irmãos, repito, organizar é o nosso papel, mas a gente não pode achar que depende de nós. Tem que ser em verdadeira devoção, tem que ser em arrependimento e confiança no Senhor. E aí vem os ensinos principais, que nós vamos ter vários sermões aqui, dentro desses temas aqui. Deus é soberano sobre a história. Zacarias revela isso. Zacarias 1:10. Só alguns textos. Olha o que aqui diz. Por isso os céus retêm o seu orvalho. Não, perdão. É o 11. Fiz vir sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus tem um controle de tudo. É soberano sobre tudo e sobre todos. Ele limita o poder dos inimigos. Verso 18 a 21. Ele cumpre seus propósitos no tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Pode parecer desorganizado para nós, né? Para muitos cristãos imaturos, estão olhando para o Brasil e estão se desesperando. Meus irmãos, depois que eu comecei a estudar profunda sobre a providência de Deus, você pode ter certeza, eu vejo muita coisa e fico indignado. Mas a indignação não é maior do que a minha confiança e na certeza de que Deus é soberano. Deus não foi soberano só sobre a história de Israel saindo do Egito. Deus não foi só soberano sobre a história de Daniel. Deus é soberano sobre a história da humanidade, da qual eu e você estamos inseridos. Então, meus irmãos, mesmo em tempos de instabilidade política, social ou econômica, Deus continua no controle. Governa as nações, limita o poder dos inimigos e cumpre seus propósitos do jeito que Ele quer. Salmo 103:19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, meus irmãos, em meio às crises atuais, somos chamados a descansar. Nós vamos aprender e aprofundar isso. Descansar na soberania de Deus. O meu ponto aqui, o meu desejo é que você saia só do conhecimento. Eu sei que Deus é soberano. Que você viva isso aplicado na sua vida. Como é que eu vivo essa soberania de Deus hoje, agora? É isso, meus irmãos. É isso que eu quero. O segundo ponto é a restauração.
Capítulo 3, verso 4. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. Quem é que vai limpar ele? Quem vai purificar ele? É o próprio Deus. Remove a culpa, purifica a culpa, capítulo 13, verso 1, e restaura líderes e povo. O seu povo, por mais corrupto que ele possa estar vivendo, o Senhor, em todo o tempo da história da humanidade, sempre restaurou, purificou, colocou de pé. A igreja, nesse sentido, meus irmãos, é triunfante. Não pelo que ela faz, mas por aquilo que Cristo, Deus, sempre fez e sempre fará pelo seu povo. Então a aplicação é essa, irmãos. Deus não restaura com base no mérito humano, mas pela sua graça. Assim como Josué teve suas vestes trocadas, todo pecador arrependido é purificado pelo Senhor. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O nosso texto inicial foi: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo, oh meu Deus, o Senhor ficou, portanto digo-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vós. Desde o começo, é sempre ele. O povo se rebela, é ele que vai de encontro. E aí Josué está aqui, é uma demonstração do que Deus faz. Ele faz o que ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer, não importa. Por isso que salvação, meus irmãos, é responsabilidade humana, mas é Deus que faz. É irresistível. Quando Deus age, é irresistível. O que é que a gente tem que fazer, meus irmãos? É confiar nessa restauração, é confiar nessa purificação. E como é que isso me dá coragem para continuar? É o nosso terceiro pontinho aí, ó. Quando eu tenho o Messias, a promessa, como centro da minha vida, como renovo que ele é, como ele vai dizer, Jesus é o renovo, é o rei humilde, Zacarias 9:9, o pastor rejeitado, Zacarias 11, o pastor ferido, Zacarias 13:17, é o nosso Messias. Lembra que eu disse no começo? É o livro mais citado no Novo Testamento, é o profeta Zacarias, porque ele fala muito de Cristo, da sua obra, a primeira vinda e a segunda vinda. Então a verdadeira esperança não está em líderes humanos, sistemas políticos ou prosperidade material, mas em Cristo, o rei humilde e pastor ferido. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A gente já sabe disso, eles não sabiam. É como se Deus estivesse lembrando eles: olhem, vocês já passaram momentos bons, de reinados, de prosperidade, de segurança, de vocês terem estabilidade, mas passou. E aí veio dificuldades e eu agi a favor de vocês, disciplinei vocês, para que vocês voltassem para mim. E agora de novo. Mas vocês insistem em achar que a estabilidade humana é a que vocês devem confiar, é que vocês devem se orgulhar, é que vocês devem criar esperança. Não. É por isso que eu digo, irmãos, um sermão que eu preguei muitos anos atrás, a vida do verdadeiro cristão é jardim e deserto, jardim e deserto. Jardim, porque Deus é misericordioso, nos dá consolo. Deserto, para nos amadurecer. Que na hora que a gente está na bonança, a gente se esquece. A gente quer se achar autossuficiente. A gente quer confiar. Lembra que eu disse? Há dois tipos de ansiedade. Ansiedade pelo que não tem, ansiedade de medo de perder aquilo que tem. Eu já vi isso e vejo diariamente diante de mim. Pessoas que viviam ansiosas por aquilo que não tinham. E hoje têm até mais do que queriam. E vivem ansiosas com medo de perder. O que é isso, irmãos? É colocando outro fundamento. É colocando outra esperança. É colocando outro Messias. Outra estabilidade.
É triste, irmãos. É triste. A igreja deve manter Cristo. E quando eu digo igreja, você, no centro da sua vida, da sua vivência, da sua esperança. E dentre esse caminhar, você anunciar esse Cristo. Não ter vergonha de quando aparecer apontando o dedo para você, não é não, e você ter coragem de dizer, não é não, é assim. Que você não se acovarde. O ensino é sempre apontando para Cristo. Não para esse tempo agora, para esse momento agora. Como disse Tiago, a nossa vida é como uma neblina. Esses dias agora morreu um jornalista. Foi até daqui do Ceará ele, depois saiu, foi para o Amapá. 32 anos, morreu. Ele não esperava isso. Tem vídeo dele, ele falando que ele foi ao médico sentindo uma dor no estômago, barriga inchada, foi, deram lá remédio para ele, para gases, ele voltou para casa. A dor continuou, ele foi de novo. O médico olhou. Ah, o seu problema, deram um remédio, foi para casa. Não, passou. Ele conta isso antes de morrer. Aí vai a terceira vez, chega lá e ele diz, doutor, pelo amor de Deus, faça um exame de sangue para ver o que é que eu tenho. Aí fizeram o exame de sangue. Aí viu que o sangue dele estava um pouco alterado e os rins dele não estavam funcionando bem, mas não era nada grave, que ele fosse para casa. Aí não passou a dor, ele voltou de novo. Aí quando ele chega lá, o médico olha o mesmo exame, não fez outro, olha o mesmo exame e diz, você tem que ser internado agora, você está com infecção, seus rins vão parar, está atacando tudo aí. E dessa ele foi e não voltou mais. Se internou e morreu. Tinha muitos planos, muitos projetos, como eu e você. A nossa esperança, o nosso fundamento sempre... Isso parece cantiga de grilo, né? De repetição, mas é por repetição que a gente aprende. Chega uma hora que a gente assimila. O meu desejo é esse, que dê um estalo para você. A gente precisa de muitas coisas aqui nesse mundo, meus irmãos. Mas entenda, a nossa vida aqui, a nossa existência aqui, meus irmãos, não foi para isso. Foi para glorificar a obra dele em nós, a obra de salvação. Foi para isso. Mas ele é tão bom que ele nos proporciona lugares, condições, situações maravilhosas. E a gente é danado para se agarrar nos bônus e fazer desses bônus o nosso estilo de vida, a nossa promessa. E aí vem o nosso terceiro e último ponto, onde fala das principais promessas, que a gente não pode deixar de esquecer, porque são repetições aqui. A promessa de restauração. Zacarias 3:9. Tirarei a iniquidade desta terra num dia só. Olha aí, irmãos. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, está sete olhos. E eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Pecado, depravação. Isso nunca foi problema para Deus, não. Isso sempre foi ofensa. É problema para nós. E a gente nunca vai conseguir sem ele. É como se ele estivesse dizendo, você vai lutar, 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 você sempre vai perder. Agora, se você estiver comigo, se você se arrepender, se você se devotar a mim, se você confiar em mim, se você tiver esperança em mim, um dia eu resolvo isso. Ele não está querendo ser literal, né, irmão? Ele está querendo dizer que para ele é bem facinho. Ele tem poder de ir aonde nenhum argumento vai, nenhuma mão cirúrgica vai, nenhum instrumento cirúrgico vai. Só ele. E sabe por onde é que entra? Sabe por onde é que entra? Pelo ouvir. Você prestou atenção na leitura do texto de hoje? Capítulo 3, do nosso texto, quando a gente começa o culto. Ouvir, 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 ouvir. É ouvir. E quando Deus fala isso aí, está implícito aí,
Está implícito aí, tá, irmãos? Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Está implícito aí, ó. Perdão, justificação e novo começo. Está tudo aí. Como é que ele tira a iniquidade do indivíduo? Fazendo o indivíduo se arrepender. E como é que se arrepende? Confessando. Aí ele perdoa, ele justifica e ele amadurece. Uma nova caminhada, um novo começo. Deus promete remover o pecado e restaurar espiritualmente o seu povo. Essa promessa se cumpre plenamente. Aonde? Na obra de Cristo. Por isso que não tem pecado. Pecado para um crente que Deus não tenha poder para restaurar. Não tem. E nós aprendemos hoje aqui também na EBD. Você não precisa entrar em detalhes de pecados. Você só precisa reconhecer que é fruto de um coração egoísta. De um coração quebrado. Não quebrado de quebrantado, quebrado pelo pecado. Só precisa reconhecer. É a oração, né, do publicano e daquele outro indivíduo. O publicano batia no peito, ou o publicano fariseu. O fariseu batia no peito e dizia: eu faço isso, faço isso, faço isso. Legalistazão. Aí vem lá o publicano: Senhor, eu não mereço. Tal. E é aquela oração que o Senhor escuta. De um coração quebrantado e contrito que reconhece que é pecador. E aí vem a segunda promessa, que é a presença de Deus. Nós vimos isso aqui no domingo passado, no sermão de Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pode ser tanto situações difíceis, doenças, conflitos, como pode ser queda, pecado, não é? Ambos levam à morte, né? Perseguição, tal, pode matar você, e pecado, a alma. Aí o Senhor diz, porque é crente, eu estou contigo. A minha vara e o meu cajado está sempre à disposição para fazer você confessar e eu perdoar você. E eu justificar você e colocar você de pé. E Mateus 28:20, né? Que está lá dentro do contexto da grande comissão. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E por fim, meus irmãos, a igreja, né? Deve valorizar isso, a presença de Deus. Se agarrar na promessa de esperança futura e reino eterno. Zacarias 14:9. Faz associação à segunda vinda de Cristo, quando ele diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Literalmente. A terra restaurada. O novo céu e nova terra que vai ser aqui. Então, o que Zacarias aponta, ao encerrar o seu livro, é a certeza daquilo que Paulo deixou bem claro em Romanos 8. Vitória final, reino universal, santidade plena. O pecado não existirá mais. Olha, o profeta Zacarias, antes de Cristo vir ao mundo, ele já dizia tudo isso. Olhe como nós temos, meus irmãos, muito mais responsabilidade. Porque a metade já se cumpriu. Só falta a outra, que é Jesus voltar. Então, se a primeira parte se cumpriu, e se Deus, de lá até aqui, ele continua o mesmo Deus e não vai mudar, um Deus que requer de nós o quê, meus irmãos? Obediência, devoção, arrependimento, esperança nele. A esperança cristã aponta para o reino eterno de Deus, onde justiça, paz e santidade prevalecerão. Nas nossas orações, Apocalipse 22:20 tem que fazer parte das nossas orações. O que é que diz lá de forma resumida? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. É uma pergunta que eu vou fazer para vocês que estão aqui olhando para mim, mas que você responda para você mesmo. De domingo passado para agora, esse exato momento, você pensou, você desejou a volta de Jesus, não para se livrar de problemas ou dificuldades, não para se livrar de pecados que tanto te rodeiam, mas simplesmente por querer estar com Ele na eternidade?
A história, meus irmãos, começou com Deus. A história da humanidade começou com Deus. E vai terminar com Ele. Vai terminar com Ele. E quando termina, o que o profeta Zacarias vai nos ensinar profundamente, baseado nessas verdades aqui, meus irmãos, é que o arrependimento é necessário. É que a restauração é obra única e exclusiva de Deus, por sua graça. E a esperança futura está garantida para um povo cansado, frustrado e espiritualmente frio. Deus se revela como aquele que se lembra, restaura e governa o futuro. Então, se você está assim, olhe para esse Deus. O Deus que concede, é o nosso tema da nossa série. O Deus que concede o quê? Arrependimento, restauração e esperança futura. E aqui eu vou para minhas 3 aplicações finais, para nós celebrarmos essa grande dádiva de Deus para nós. A primeira delas, escute bem. Priorize a autenticidade espiritual sobre o ativismo religioso. Saiba distinguir se você está de fato vivendo uma devoção a Deus ou um ativismo. Se caso não, busque em Deus restauração. Busque. Avalie isso em você. Segundo, substitua a sua autoconfiança pela dependência do Espírito Santo. Descanse. Não é por força, nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. Ele não está à toa. Se tem alguma coisa que está te incomodando, que você... Calma. Deixe Deus agir através de você. Não atrapalhe a obra. Não atrapalhe. Que você vai viver mais difícil, porque no final vai ficar do jeito que Deus quer. Então é melhor a gente ter a maturidade de reconhecer e deixar Deus agir do que nós mesmos. E por fim, aí sim, com vontade, tá, irmãos? Viva com a esperança triunfante diante das crises atuais, olhando para o autor e consumador da sua fé, que recebeu toda a miséria do mundo, todo o desprezo do mundo, toda a palavras chulas sobre si, toda desconsideração, porque ele está lá em Hebreus, porque ele visava aquilo que o Pai prometeu a ele. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que você se esforce para estar aqui. A partir do domingo que vem, de fato, começaremos a esmiuçar todas essas exortações, esses ensinos e essas promessas aqui no livro de Zacarias. Convide alguém, traga alguém para ouvir, para que Deus salve, para que Deus restaure. Amém? Vamos ficar de pé? Convido os irmãos aqui para estar comigo aqui, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Temos diáconos aqui.